Amém. Reflexão do dia 22 de maio de 2024, sétima semana do Tempo Comum, quarta-feira. Santo do dia, Santa Rita de Cássia, intercessora das famílias e das causas impossíveis, para quem colocamos as nossas necessidades, principalmente das pessoas que nos pedem agora oração, né? Especialmente para aquele que se encontra nos hospitais, aqueles que se encontram doentes em casa, por aquelas famílias que estão agora em total desespero por problemas, intrigas, confusões, problemas financeiros. Colocamos ao pé de Jesus o nosso pedido, confiando na intercessão de Santa Rita de Cássia, intercessora das famílias e das causas impossíveis. Século XIV, Itália. Santa Rita, então, ela surge como uma grande intercessora das famílias. Ela que cedo teve que casar, né, porque a família assim exigia, mas ela enfrentou o casamento e assumiu as responsabilidades matrimoniais e teve 2 filhos, mas naquela época era muita briga de família. Acabou que seu esposo foi assassinado, ela que perdoou os assassinos do seu esposo e em seguida seus filhos contraíram doenças que vieram a óbito, morreram. Bom, e ela então entra para a sua vida consagrada, nos trazendo grandes testemunhos de fé. Tuas rosas são sinais de salvação. Por isso te pedimos o dom da paciência, das virtudes, do perdão, da oração e intercessão. Ajuda-nos de forma concreta nesta luta diária das nossas famílias. Amém. Primeira leitura de hoje está em Tiago, capítulo 4, de 13 a 17. Se Deus quiser, nós deveríamos falar isso sempre, né? Se Deus quiser, estarei lá. Se Deus quiser, farei isto ou farei aquilo. Então isso tem que ser uma prática na nossa vida. Nosso futuro está na mão de Deus. Caríssimos, e agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã, iremos a tal cidade, passaremos ali um ano, negociando e ganhando dinheiro. No entanto, não sabeis nem mesmo que será da vossa vida amanhã. Com efeito, não passais de uma neblina, que se vê por um instante e logo desaparece. Em vez de dizer, se o Senhor quiser, estaremos vivos e faremos isso ou aquilo, vós vos gloriais das vossas fanfarronadas. Ora, toda arrogância desse tipo é um mal. Assim, aquele que sabe fazer o bem e não faz, incorre em pecado. Palavra do Senhor, graças a Deus. Então, se Deus quiser, eu farei isso e farei aquilo. Mas agora, no versículo 6, isso vem como uma espada que corta o nosso coração e nosso entendimento, né? Então, toda arrogância desse tipo é um mal. Assim, aquele que sabe fazer o bem, sabe servir, sabe pregar, sabe evangelizar, tem um dom qualquer e não coloca esse dom a serviço do evangelho, incorre em pecado. Muito complicado esse versículo 17. Que o Senhor nos livre desse pecado de reter para nós, por preguiça, por acomodação, por seja qual for o motivo, e ficar retendo os dons tão necessários para distribuir para o outro, ficar retendo para nada, por nada, né? Impedindo o outro de conhecer e receber o dom que Deus me deu. Se eu não coloco esse dom a serviço, eu incorro em pecado. Que o Senhor nos livre, nos tire a tentação desta acomodação, né, maléfica, para que nós realmente possamos sair da nossa zona de conforto e atuar em favor do irmão, anunciar Jesus Cristo. Muita gente acha que evangelizar é pegar o microfone e ficar anunciando a palavra. Não, tem muitas outras formas de participar
da evangelização. O que eu não posso é ficar acomodado assistindo novela, assistindo filme, assistindo no meu conforto, sabendo que eu tenho um dom de melhorar e de qualificar o evangelho dentro da minha paróquia, da minha comunidade, do meu bairro, participar, né, das atividades de pastoral, movimento, serviço, seja o que for dentro da sua comunidade, com o dom que Deus te deu para a honra e glória do Senhor. Por isso, invocamos agora o nome de Jesus sobre nós e confiamos na intercessão de Santa Rita de Cássia, que nos traz hoje um grande exemplo, como que seus dons foram colocados a serviço, até mesmo quando a sua superior mandou ela ficar regando um galho seco, um tronco seco, morto, sem raiz, sem nada, mas todo dia ela obedecia o que a sua superiora mandou. E dali surgiu uma grande videira que está lá até os dias de hoje. Outro exemplo, na sua morte, ela também pediu à sua amiga e companheira assim que fosse na sua casa e lhe trouxesse uma rosa e um figo. Mas era inverno. Inverno na Itália é muita neve. A amiga dela falou, ela deve estar delirando no leito da morte. Mas quando chegou em casa, na família que brigavam, que estavam ali sempre em briga, né? E aonde ela orou a Deus pedindo perdão, no meio da neve ela achou uma rosa, né? Um pé de roseira e um pé de figo inteiro, que só dá fruto na primavera, primavera, verão, e ela estava ali agora diante disso. Ela rapidamente colheu e foi entregar a Santa Rita de Cássia. Por isso que a rosa é um grande sinal, né, do poder de intercessão de Santa Rita de Cássia. Então esses dons nós não podemos guardar conosco. Nós devemos colocar a serviço do outro e da igreja por Jesus Cristo. Amém. Assim nos fala o Salmo 48 de hoje. Felizes os humildes de espírito, porque é deles o reino dos céus. Então quem é humilde no espírito, quem se coloca à disposição do Senhor, é deles o reino do céu. Felizes os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Evangelho está em Marcos, capítulo 9, de 38 a 40. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, João disse a Jesus, Mestre, vimos um homem expulsar demônios em teu nome, mas nós o proibimos, porque ele não nos segue. Jesus disse, não proibais, pois ninguém faz milagres em meu nome para depois falar mal de mim. Quem não é contra nós é a nosso favor. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Outro dia, meu filho me perguntou, pai, a salvação, existe salvação fora da Igreja Católica? Né? Ou seja, existe salvação para as outras culturas, outras religiões? Eu explicava para ele o seguinte, Deus tem em sua misericórdia mecanismos de salvação que nós desconhecemos. Nós não sabemos. A igreja não pode afirmar, né, que Deus não há de salvar uma outra pessoa de uma outra cultura religiosa. Mas o que nós sabemos é que a salvação tem que passar pelo nome do Senhor Jesus. O Senhor Jesus nos coloca, aquele que come do meu corpo e bebe do meu sangue, esse fará parte comigo, né? Então, o Senhor Jesus nos ensina, eis aqui meu corpo, eis aqui, este pão é meu corpo, este vinho é meu sangue. Fazei isso em memória de mim. Então nós temos aí a Eucaristia como centro da salvação, o batismo como centro da salvação. Então tem que ser batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, se a gente for olhar o que Jesus nos mostra no Evangelho, o que ensinou os apóstolos, a salvação
está dentro da igreja, com a igreja, pelo nome do Senhor Jesus. Mas também Jesus, o próprio Deus, ele tem mecanismos. A igreja fala isso no catecismo e nos orienta também na fé, que Deus tem mecanismo de salvação que nós não conhecemos. Portanto, o que Deus não nos revelou, nós não temos como ensinar aos nossos filhos, né? A mãe igreja vai ensinar outro tipo de salvação? Não tem. A pregação da igreja tem que ser aquilo que o Senhor ensinou à igreja. E o Senhor ensinou à igreja que a salvação tem que passar por esses mecanismos. Mas aqui o Senhor nos mostra: não proibais, pois ninguém faz milagres em meu nome e depois fala mal de mim. Quem não é contra nós é a nosso favor. Então, nesse versículo aqui, nós temos um flash da misericórdia do Senhor. Quem não é contra nós é a nosso favor. Porque os apóstolos estão falando como que eles estão ali expulsando demônios, fazendo milagre, usando o seu nome, Senhor Jesus, né? Nós o proibimos porque eles não nos seguem, ou seja, eles não são da nossa religião, eles não pertencem à vossa igreja, mas não os proibais, porque ninguém faz milagres em meu nome para depois falar mal de mim. Quem não é contra nós é a nosso favor. Então aqui nós temos um flash, um direcionamento da extensão da misericórdia de Deus. Cabe a cada um de nós agora, né, como igreja, como uma igreja, orar pela unidade dos cristãos. Nós fizemos isto na semana passada inteira, até o Pentecostes. Continuaremos orando pela unidade dos cristãos, para que os cristãos de todo o mundo possam cumprir o dia a profecia de um só pastor, de um só rebanho, né? Por enquanto, invocamos a presença do Espírito Santo em nós. E, como na primeira leitura, no santo de hoje, que nós possamos servir a Deus, né, pelo nome do Senhor Jesus, vivendo com intensidade os dons do nosso batismo, os sacramentos que recebemos, para a honra e glória do Senhor, para resgatar almas, curar corações e levá-las à certeza da salvação. Por isso tudo glorificamos e bendizemos ao Senhor. Amém. Eu me chamo Dilton Góes. O nosso projeto chama-se Ai de mim se não evangelizar. Venha participar conosco, salvar almas, levá-las a Jesus. Como? Multiplicando em suas redes sociais esta palavra, esta pregação, esse ensino, para que mais corações se aproximem da salvação pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.